Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Me chamo Felipe Machado, sou apresentador aqui do podcast Um Dom de Deus, voltando aqui com os vídeos para vocês depois de um bom tempinho ausente. Estou aqui hoje com meu colega Manuel Antônio, obrigado por comparecer, Manuel, pela ajuda. É alegria minha, Felipe. E estou aqui também com o nosso convidado, o Padre Wesley Wendel, que veio falar um pouquinho da vida, da vocação dele e de São Pio X, né? Isso mesmo. Então, quero saudar a todos, desejando desde já a minha bênção e alegria de poder estar aqui com vocês nesse momento, dom de Deus para todos nós, né? Exatamente. E hoje, padre, a gente vem falar de São Pio X porque é um santo, um nome muito importante para a nossa arquidiocese, porque está aí se aproximando também o congresso que o senhor está promovendo. Padre Wesley, para os que não sabem, é pároco da paróquia São Pio X aqui na nossa arquidiocese de Aracaju e vai promover um congresso justamente focado na figura desse santo para nós compreendermos melhor quem ele é, né? Mas, inicialmente, antes de falar de São Pio X, eu queria falar de Padre Wesley. Primeiro eu queria falar de Wesley, de quem é Wesley e como surgiu essa vocação do Padre Wesley. Isso. Então, eu sou natural, né, da paróquia de São Francisco de Assis, lá no Santo Jumon. Foi onde iniciei minha fé, né? Iniciei o meu caminho de catequese, como a maioria dos nossos jovens de paróquia, né? Fui lá encontrando o caminho, servindo, né, como coroinha, servindo ali naquele processo mesmo da própria Santa Missa. E tive a alegria nesse contexto, né, e conhecendo a minha vocação. Deus foi me convidando, e é interessante porque naquele momento eram os outros que falavam, né? Então as velhinhas da paróquia dizendo... Sempre assim. ia dizendo, ele tem cara de padre, tem um jeitinho de padre. E eu dizia, não quero não, Deus me livre de ser padre, quero casar, quero ter filhos, quero ser normal. E aí eu sempre, né, vivendo essa realidade, mas depois o Senhor foi me inquietando, né? Foi dizendo ao meu coração que de fato aquilo não era somente um comentário das senhorinhas, mas que ele estava me chamando de fato para essa realidade, né? A vida sacerdotal. E é interessante que eu ia sentindo essa inquietação. Então, você via na missa, mas queria algo mais, assim, queria experimentar algo mais, né? E aí eu ficava naquela dúvida, mas o que mais? Já sou coroinha, já sou cerimoniário, já estou servindo aqui na missa, então o que é que Nosso Senhor quer mais de mim, né? E aí eu fui descobrindo isso com contato, né? Com os sacerdotes, com as pessoas ao meu redor, fui entendendo que talvez a vocação sacerdotal era a resposta para isso, né? E fui me arriscando nesse caminho. Uhum. Foi mais ou menos com que idade que o senhor teve esse discernimento mais claro, padre? Isso. Da Na minha vocação. vida sempre foi tudo muito novo, tudo muito jovem. Comecei, né, fiz minha catequese normalmente ali com 9 anos, e com 14 anos começou essa inquietação e essa pergunta, né? O que é que Deus quer do meu coração? E aí eu fui começar os encontros vocacionais. No ano 2011 tinha 14 anos. E aí fui para os primeiros encontros, fiz um ano de encontro vocacional, então fui tendo esse discernimento. Claro que o processo de discernimento não é instantâneo, né? A gente não diz agora de forma definitiva. Nós vamos sentindo no coração o desejo. Então fiz um ano de encontro vocacional, terminei o ano, comecei a namorar. Tá. Encontrei uma pessoa muito especial, né? Uma jovem da paróquia, que também era coroinha. Disse, não, eu quero agora fazer a experiência do namoro, e caminhamos juntos durante 6 meses. Depois fizemos discernimento que não dava certo, porque ela mesma era a que mais ficava incomodada. Dizia, olha, ela me chamava, né? Olha, Wendel, eu acho que você vai ser padre. Eu sonho com você sendo padre. Não é possível. E aí fui me inquietando com essa questão e disse, olha, vamos, né, encerrar o namoro, você vai seguir sua vida, eu vou seguir a minha. Passei mais 6 meses, né, sem querer nada, dizendo, não quero nada, senhor. Se o senhor não quis que eu namorasse, eu também não quero mais nada. Não quero mais ser padre, não quero namorar, só quero ser um jovem normal servindo na igreja. E depois, não, o senhor foi inquietando mais, né, mais, e aí, quando terminou aquele ano 2012, eu voltei aos encontros vocacionais, e aí fiz um ano de discernimento, que já era o ano derradeiro, né, para poder entrar no seminário. Uhum. E aí nesse ano tomou a decisão. Sim, aí no ano 2013 tomei a decisão, em 2014 pude entrar no seminário. Bacana. E aí o senhor ficou no seminário até que ano, padre? Isso, então
o processo da nossa formação, né, 2014, eu fiz o encontro, o ano de propedêutico, que é o ano de preparação, ali no bairro Industrial, e depois fui para o seminário maior, né, estudar filosofia e teologia. Sim. Então passei 9 anos nesse processo formativo, né? Uhum. 9 anos. Fui enganado em 2022, saí do seminário para poder me ordenar, né? Sim. E aí, primeiro pro diaconato, né? Isso, primeiro diaconato. A gente faz, Sim. terminando a teologia, o bispo nos envia para uma paróquia, que é chamada de paróquia de estágio pastoral. Uhum. A gente faz 6 meses de estágio ali naquela paróquia, e minha paróquia foi a paróquia de Itaporanga, Nossa Senhora da Ajuda. Aí passei 6 meses lá em Itaporanga, né, para me preparar para o diaconato, como também fazer essa experiência de estágio, né, já convivendo com o padre, porque é diferente. Quando a gente está no seminário, a gente mora no seminário, estuda, e no final de semana a gente vai para uma paróquia. E no estágio não, a gente já vive na paróquia, né, na comunidade paroquial ali com o pároco, convivendo com as pessoas. Uhum. E aí ali a gente fiz minha experiência durante 6 meses, no mês de setembro fui ordenado diácono. E aí continuou lá naquela mesma paróquia. Isso, fui ordenado diácono, passei mais um mês lá. Aí no mês de outubro, lembro que no iníciozinho de outubro, Dom João me chamou para dizer que eu ia para a paróquia de São Pio X ser vigário paroquial. Sim. Aí ia como vigário, o padre Dácio estava lá, então eu Sim. ia ajudar como vigário. Sim. Aí eu chorei um pouquinho para Dom João, chorei um pouquinho para Padre Dácio, disse, olha, deixa eu ficar pelo menos até o final do ano, né, fazer a experiência. Até porque eu ainda era diácono, lá na paróquia já tinha um diácono permanente, então eu disse, deixa eu ficar só mais um pouquinho, né, deixa eu terminar o ano. Aí conceder essa graça de ficar até o final do ano. E aí nesse processo de outubro até dezembro, Dom Genivaldo foi eleito bispo, Padre Dácio foi transferido para a paróquia Bom Jesus Navegantes. Que era a minha paróquia. Servi com Isso. os dois. Foi transferido para lá. E aí ficou aquele suspense. Quem é que vai assumir a paróquia de São Pio X? Eu estava certo de ir como vigário. E aí foi para lá, foi para cá. Não sei como acontece esses trâmites internos, né, do conselho. Mas depois, no dia 26 de dezembro, aí Dom João me ligou dizendo, olha, você vai assumir a paróquia São Pio X como pároco. Eita. E dia 26 de janeiro você vai ser ordenado. Só falta um mês. Ele se vire, se organize. Um mês para você se ordenar. Caramba. E dia 17 de fevereiro você assume a paróquia. Sim. Aí eu fiquei doido, né? Já tava saindo de Itapuranga, já ia Sim. para São Pio X. E fui já na certeza de que eu iria assumir e queria ser ordenado sacerdote no ano seguinte, né? Em janeiro de 2025 e 24. 24. Então tá aí há 2 anos lá na paróquia. Isso. Na verdade, tenho 3 anos lá. Então foi 2023. 23. Isso, Então. 2023. 2023, entendi. Então, Fiz 3 anos agora de pároco. De pároco. E de sacerdote E de também, né? Sacerdote. bacana. Não é só um jovem padre, mas é também um padre jovem. jovem. Verdade. Exatamente. E o senhor, padre, nesses primeiros anos de caminhada na vida sacerdotal, qual tem sido, vamos dizer assim, o principal foco do senhor no direcionamento das suas atividades? Assim, o que o senhor mais vê como essa necessidade e que o senhor tem mais agido nesse sentido? Assim, Sim, teria sim. alguma coisa? Isso é interessante porque como eu já fui ordenado e assumi uma paróquia. E assumi uma paróquia no período de Quaresma e Semana Santa. Então, eu costumo dizer que o meu primeiro ano sacerdotal foi um ano de adaptação mesmo, assim, tudo novo, Quaresma, Semana Santa. Teve a ordenação do Padre Tiago, né, que é filho da comunidade. Então, tivemos que organizar tudo isso. Então, foi um ano bem intenso. Então, meu primeiro ano sacerdotal foi um ano, assim, frenético. E aí, depois, quando passou esse primeiro ano, foi que eu fui sentindo as coisas e se assentando, né? As coisas foram tomando consciência. Então, assim, eu digo isso sempre à minha comunidade paroquial, eu estou aprendendo a ser pároco com vocês, aprendo a ser padre com vocês. E, consequentemente, ser pároco também, né? Que é o ofício do sacerdote. Então, é sempre tudo muito novo. Mas eu acho que o início da minha vida sacerdotal, até mesmo por conta da própria vida da paróquia, tem me ensinado 3 coisas assim que são a paixão de fato do meu coração. Eu sou apaixonado por isso. Primeiro, a confissão.
né? Graças a Deus, meu povo é um povo muito fiel, muito sedento também pela confissão. Então, isso tem sido uma experiência muito bonita no início do meu sacerdócio. Eu costumo brincar com uma coisa que é verdadeira. Eu me ordenei padre no dia 26, no dia 27, antes de celebrar minha primeira missa, eu confessei. Então, eu confessei antes de celebrar. Mas, então, a confissão. A segunda coisa é a adoração eucarística. Então, minha paróquia tem esse fervor à adoração eucarística, né? É um povo que reza mesmo, tem uma experiência muito bonita de oração. E depois, a própria Santa Missa, a liturgia. Então, poder celebrar a missa com toda a dignidade, o carinho. Você vê as pessoas participando da missa diariamente, né? Tem esse ardor pela comunhão eucarística. Então, como eu disse, o início do meu sacerdócio, eu estou aprendendo a ser padre com o meu povo. Meu povo tem me ensinado isso. Né? A paixão pela confissão, a paixão pela adoração eucarística e também a paixão pelo valor da Santa Missa. Então, acho que aqui é o tesouro da minha vida sacerdotal, né? Que eu tenho aprendido também com o meu povo. Devo isso também a eles, né? Que bom, padre, que benção, que benção. E agora um pouquinho sobre São Pio X. Sim, vamos lá. É interessante, padre, porque a paróquia que o senhor está agora leva como padroeiro um Papa, né? Sim, sim. E o Papa é chamado de servo dos servos de Deus. Sim. Então, como São Pio X ensina o senhor, que é um sacerdote jovem, a ser um servo, né? Como que o senhor enxerga isso? Sim, sim. A vida de São Pio X, a santidade de São Pio X, sempre me chamou muito a atenção. Eu devo isso também ao Padre Tiago, que é filho de lá da paróquia, né, São Pio X, que nós sempre fomos próximos no seminário, e como a paróquia também próxima, Santo João, ele 18 Forte, ele tinha uma paixão muito grande por São Pio X. Então, ele vivia falando sobre São Pio X, falando. E eu comecei a me encantar com aquela realidade, né? Com a própria vida de São Pio X. E me encantei mesmo ao ponto de... Sempre tive curiosidade, né? De poder conhecer, poder entender. E tenho a graça como padre, como pároco agora, né? De poder tornar mais evidente a própria santidade dele. Eu acho que é uma coisa que eu tenho pedido muito a Deus, essa graça, de fazer com que a vida de São Pio X, né, a própria santidade dele, se torne evidente na nossa arquidiocese. Porque muitas vezes é tratado não com tanta... com o devido valor que ele é. Ele não é somente o co-padroeiro, mas os livros históricos da nossa arquidiocese diz que ele é o segundo padroeiro secundário. É mais importante ainda do que isso, junto com Nossa Senhora da Conceição. Então, assim, o que tanto me encanta na vida de São Pio X é que, mesmo no pontificado, mesmo como Papa, claro, toda a honra do pontífice, mas ele se declarava esse humilde servo, né? Dizer, eu sou um pobre padre, um pobre pastor, um simples pastor. Ele viveu isso de forma belíssima, né? No seu pontificado. Então, ele passou... Normalmente, nós vemos os pontífices que passam ali da Secretaria de Roma, de uma prefeitura de Roma, né, no sentido de tinha um cargo importante em Roma, e São Pio X sucede, né, ao trono de Pedro, chega ao trono de Pedro, mas começou a sua vida como pároco, como vigário, pároco, depois foi eleito bispo, depois arcebispo, foi patriarca de Veneza, depois sumo pontífice, né? Chega ao cargo de poder governar a Igreja de Cristo. Então, você vê ali a beleza de um homem simples, né? Que vai tocando o coração do povo. Então, assim, essa é a primeira coisa, obviamente, na vida de São Pio X, que eu tento com o máximo possível, claro, humildemente, pedir a Deus essa graça, né? Ter o coração humilde, simples, de atender a todos, de estar sempre com todos. Mas uma outra coisa que me encanta muito na vida de São Pio X é o seu zelo por ensinar as almas. Então você vê várias vezes São Pio X falar disso, a importância de ensinar. Nós temos que instruir as almas. Nós vamos falar depois, eu acho, um pouquinho mais sobre isso também, né? Mas essa preocupação em instruir, as almas precisam ser instruídas, ser ensinadas. E ele, como foi pároco, né? Então ele sabia na base ali, na experiência paroquial, que muitas almas se perdem por conta disso, porque não sabe, não conhece. Padre, e como um leigo,
Pelo menos a minha visão é que falta tanto isso hoje em dia, tanta coisa a gente vê, tantos absurdos por falta de Sim, conhecimento dentro da igreja, né? sim, com certeza. E veja que, como disse, né, na época dele, já tantos anos atrás, já tinha essa clareza de que o povo padece por falta de conhecimento. Então, a preocupação dele sempre foi essa, né, que os párocos pudessem instruir o povo, ensinar as pessoas, né? Então, São Pio X é um grande, podemos dizer assim, de forma até mesmo polêmica, é revolucionário para o seu tempo, né? Uma revolução pastoral. Então, essa preocupação pastoral de poder tocar as almas, né? Ensinar as almas, né? Padre, quando eu penso em São Pio X, a primeira coisa que me vem na cabeça, apesar de nunca ter lido, mas é o Catecismo de São Pio X. Sim, Qual a importância desse catecismo? Como a gente pode enxergar o catecismo também como um marco no governo dele na igreja? Como é que a gente sim, pode sim, sim. olhar? Com certeza. Como eu disse, São Pio X foi pároco, foi bispo, foi patriarca. Então ele conhece de forma pastoral que o povo tem essa falta de instrução, né? Falta um conhecimento verdadeiro. E o catecismo nasce nessa experiência. São Pio X entrega aos párocos, dizendo, olha, vocês têm agora um dever de ensinar o seu povo. É tanto que se a gente pegar o catecismo de São Pio X de forma muito simples, perguntas e respostas. Quem é Deus? Quem é a Santíssima Trindade? Mas de forma simples para chegar e alcançar as pessoas. Então há uma teologia vamos dizer assim, compilada, né, para que o povo possa entender de forma profunda. E o catecismo nasce nessa experiência, para que os padres ensinem o seu povo, né, a fé. Então é tanto que é o grande combate dele contra o modernismo, o grande combate dele vai nascer dessa experiência, de que os padres ensinem o povo, instruam o povo sobre a fé católica, né, ensinar a fé católica ao povo de Deus. Uhum. Perfeito. O pontificado de São Pio X, ele é logo no início do século XX, né? Sim, Que é um período também de transformações, não tanto como a Revolução Industrial, mas um período de transformações sociais, na medida em que a mentalidade das pessoas também está mudando. Nós temos aí, saímos de um período muito conflituoso, mas também entramos num outro período bastante conflituoso no campo das ideias, né? Então, o catecismo também vem para esclarecer aquilo que as pessoas, os novos problemas que as pessoas se deparavam no quesito de ideologias. Como o senhor pode nos ajudar a entender isso? sim. Porque, veja, o contexto social de São Pio X, nós temos ali três ideologias, podemos chamar assim, né? Que é o modernismo, o progressismo e a questão do liberalismo, né? Então, são três coisas que se confundem ao mesmo tempo, mas são três ramos diferentes de uma mesma ideia. Que o que é o modernismo? É uma questão teológica, é uma ideia teológica de que os dogmas não são imutáveis, né? Então, os dogmas podem ser transformados conforme a cultura, conforme o povo. Nós vamos ali, então, esses conceitos podem ser mudados, a fé ela pode ser transformada. O progressismo é uma questão mais pastoral. Então nós vamos lá falar ao povo, mas né, nós vamos tentar transformar isso de uma forma mais pastoral, vamos chegar nas pessoas, e o que importa é que as pessoas possam se encontrar com esse Jesus, mas não vamos precisar tanto de uma fé sólida, enfim. E a questão do liberalismo é uma questão mais filosófica, né? Está mais no campo filosófico. Mas todos têm a mesma característica, que é essa tentativa de dizer que a verdade não é que a verdade não é única. Então, para nós, isso é um absurdo para a fé católica. Jesus é a verdade. E essa verdade nunca será mudada. Né? Os seus 2000 anos de igreja, a vida toda da igreja, jamais nós vamos mudar a verdade de fé. Né? Nem pelo nosso querer, nem pelo que a fé é, porque a fé é o próprio Cristo. Então, a grande luta contra o São Pio X vai lutar de forma profunda contra o modernismo é justamente por isso, para que a igreja, claro, primeiramente, mas também a sociedade não acabe nessa questão do relativismo. Comece a achar que a fé para tal cultura é dessa forma, nós podemos transformar a fé nisso aqui para uma outra cultura, jamais. Então a fé, ela é única, o dogma, ele é único. Claro, a linguagem do dogma
pode ser transmitido de forma né, diferente. Então, no Brasil, nós vamos explicar aquele mesmo dogma que é imutável, que é o dogma que está ali, prontinho, que a igreja proclama solenemente, mas para o Brasil nós vamos falar de uma forma diferente do que uma cultura oriental, né? Sim. Mas o que importa é que o dogma em si, então, esse é o grande combate, né, de São Pio X em relação a essa questão social que está acontecendo no mundo, né? Então nós vemos hoje e cada vez mais isso, né? Então cada um tem a sua verdade, cada um defende a sua ideologia e a igreja no meio disso tudo tem que ser, né, aquela âncora que vai dizendo, olha, mundo, nós temos uma verdade e essa verdade é Cristo e dele todas as outras verdades se encontram, né, encontra seu sentido. Teria algum exemplo assim, padre, mais para ficar de uma maneira mais clara para quem está nos assistindo, de como o senhor tem visto na sua vida como pároco, como sacerdote, essas ideologias se colocando como obstáculos mesmo para essa vivência cristã e para sua vida sacerdotal, assim, como que de uma maneira bem prática e clara, assim, epa, dá para ver essas ideologias infiltrando aqui dessa forma. Sim, com certeza, principalmente naquilo que se refere à família. Então nós temos vários exemplos dentro da família, né? Então, um exemplo, uma dessas questões é essa questão da própria, como é que eu posso dizer assim, do coração único, pronto, da vida matrimonial. Então nós vemos, não, eu te amo, né, o esposo olha para a esposa e diz, eu te amo, mas até que esse amor dure, nós vamos estar juntos. Depois disso, Tchau. tchau, cada um vai viver sua vida e nós vamos seguir. Então, isso não é verdade, né? O amor não é assim, a paixão passa, obviamente, a paixão, o sentimento afetivo passa, né? Mas o amor, ele deve, né, deve permanecer em meio às crises, em meio à falta de afeto, em meio a isso tudo. Então, nós vemos isso na própria família e depois, claro, as outras ideologias que nós vemos aí, né, questões, um exemplo, o aborto, né, o valor da vida hoje sendo colocado em xeque. Então, eu pego meu pai e minha mãe, envelheceram, né, vou lá, então tá doente, não, então é melhor jogar lá no asilo e nós vamos viver nossa vida. Mas bora lá. Claro que o asilo é uma opção, né, para quem não consegue, tem toda essa questão, né, que a igreja seja contrária, né? Mas às vezes nós vemos famílias que pegam os pais e largam, né? Então, Como se fosse um lixo, né? isso, Vou um jogar objeto, aqui. uma coisa que está atrapalhando minha vida. Então, nós vemos de fato essa realidade, né? Então a gente pode entender que o modernismo ele diz respeito também a reformar os hábitos da sociedade, atacando diretamente aquilo que a igreja sempre ensinou. Sim. Não somente com relação aos dogmas, mas aquilo que é de mais primário, como é a família. A família é algo primário na sociedade. Sim. Porque, veja, na fé católica nós temos duas grandes colunas, né? O dogma e a moral, que é a verdade enquanto o nosso proceder diante de Deus, né? Os valores da fé. E tudo isso é atacado, né? Tudo isso, no nosso tempo, também é atacado. Então, quais são os valores? Não, esse valor aqui, o valor de um homem respeitar a sua esposa até o fim, ou a esposa respeitar o seu esposo até o fim. Então, isso não pode ser levado em consideração, porque, sei lá, cada um tem sua vida, cada um pode... Então, tudo isso é afetado, né, por essa realidade desse modernismo. Então, São Pio X vai dizer que o modernismo é a síntese de todas as heresias. Então, tudo que nos 2000 anos de heresia que foi acontecendo, né, se concretiza no modernismo, porque o modernismo vai tentar desmistificar isso tudo, né, derrubar isso tudo. Então, nós não podemos deixar que isso aconteça, né, e ele muito firme, né, com essa realidade. Sim. Padre, qual é a importância de São Pio X? Então, nós já vimos que a sua importância para a Igreja Universal, a Igreja Católica, ela é imensa, não só pela sua doutrina, não só pelo fato dele ter sido sumo pontífice, governante da Igreja aqui na Terra, mas qual a importância dele para a nossa Igreja particular de Aracaju? Sim. É interessante quando você fala isso, até mesmo é bom para todos, né, entenderem.
Quando nós falamos de igreja, a igreja universal não acho que a igreja aceita. A igreja universal, a igreja católica. Sim, Católica significa isso, universalidade. Então nós temos a igreja católica, né, governada pelo bispo de Roma, que é o Romano Pontífice. E nós temos as igrejas particulares, muito bem que você colocou, que é a igreja, né, particular, cada diocese, cada arquidiocese. Então estamos na igreja particular de Aracaju. Tem a igreja aqui na nossa província, a igreja particular de Propriá, a igreja particular de Estância. E governada pelo seu bispo, né? Cada um em união com o bispo de Roma, formando uma única igreja. Então, na nossa arquidiocese de Aracaju, no ano de 1910, né, São Pio X cria a diocese de Aracaju. Então, vai desvincular o território, a arquidiocese de Salvador, São Salvador, e vai criar a diocese, né, de Aracaju, no ano de 1910. Então, por isso, toda a sua importância, claro, todo o seu carinho, e o carinho da nossa arquidiocese é esse querido Papa, né? Que vai fazer, então, vai fazer essa novidade, criando a diocese, e depois, 50 anos depois, quando São João XXIII vai criar a arquidiocese, vai elevar a arquidiocese de Aracaju e criar as dioceses de Propriá e de Estância, aí se escolhe São Pio X para ser o padroeiro secundário da nossa arquidiocese, né? Já santo, já beatificado e canonizado, São Pio X então é escolhido para se tornar o nosso co-padroeiro, né? O padroeiro secundário da nossa arquidiocese. Ótimo. E aí, vendo essa importância, o senhor decidiu homenagear ele e Sim. organizar esse congresso, né? Sim. Congresso São Pio X, que nós vamos ter. Vai ser nesse mês, né, padre? Isso, dia 20, 21 e 22 agora de março. E o que motivou o senhor a organizar isso, padre? Então, veja, desde quando eu cheguei na minha paróquia, eu sempre tive essa inquietação. Como eu disse já neste instante, São Pio X, eu acho que ainda a devoção a ele é um pouco ofuscada, né? Tem toda uma realidade, claro, uma questão hoje. Nós vemos grupos, né, que fazem tipo a Fraternidade São Pio X e tudo mais. E acaba sempre associando São Pio X a esses grupos, né, mais tradicionalistas. Mas a figura de São Pio X ultrapassa tudo isso. Né, ultrapassa essa realidade. Então, é um santo da igreja. E quando eu cheguei na minha comunidade paroquial, a primeira coisa que eu senti falta foi essa devoção. Então, pessoal muito devoto, graças a Deus, mas não era uma devoção expressa, né? Não mostrava essa devoção. Então, quando nós chegamos, claro, eu cheguei nos 65 anos da paróquia, então foram 65 anos dos párocos zelosos que passaram por lá, que promoveram bastante isso. Nós sabemos, não duvido disso, mas entendo que agora tem a minha missão lá. Então, a minha missão, desde quando cheguei, foi tentar, né, mostrar a beleza desse Santo Padre. Então, uma das primeiras coisas foi confeccionar ícones. Coisa simples, confeccionar ícones. E nós distribuímos na festa de São Pio X para que o povo tivesse nas suas casas imagens. Porque imagens assim são difíceis de encontrar de São Pio X. Então, nós confeccionamos ícones. E aí fomos fazendo um trabalho, né, de tentar mostrar a vida dele, como São Pio X foi importante e tudo mais. E aí, no ano passado, na missa que o senhor arcebispo presidiu na festa de São Pio X, ele fez uma homilia contando a história de São Pio X dentro da arquidiocese. E eu achei muito interessante aquilo porque eu comecei a pensar, olha, talvez a devoção a São Pio X não seja tão devocional, vou explicar isso. Por exemplo, a gente tem a devoção a Santo Antônio. Sim. Então nós sabemos que Santo Antônio arrasta multidões. A devoção a Nossa Senhora Aparecida, o título Nossa Senhora Aparecida, então arrasta multidões. E São Pio X não tem título tão conhecido, não é um santo tão conhecido. Então, a gente tem que partir para um princípio aqui, onde nós podemos chegar. Então, é a questão intelectual, né? Conhecer São Pio X naquilo que é a sua história, a sua vida, a sua santidade, seu pontificado, seu legado. Então, foi a experiência que eu tive. Já no meu primeiro ano de pároco lá na São Pio X, conheci o professor Rafael Tononi, esteve lá na minha comunidade paroquial e trocávamos sempre ideias, né? E ele dizia que era o santo de devoção dele. Eu disse, olha, então nós temos aqui, vou preparar a comunidade para esse momento. Vamos procurar um momento para isso. Então, depois de 3 anos,
em oração, claro, junto com o conselho, com a paróquia, nós decidimos agora fazer esse congresso para que as pessoas conheçam, né? O desejo é que ele seja conhecido, possa ser entendido quem foi esse grande santo, né? Então, não somente ficar naquela importância da festa do padroeiro, mas, né, entender no seu contexto completo, né? Como São Pio X é importante para a nossa igreja e a igreja particular de Aracaju. E o que o senhor acha que o fiel católico que está nos assistindo tem de mais importante a aprender com São Pio X, conhecendo ele, Sim. padre? Então, uma primeira coisa que eu já tinha dito aqui também, eu acredito que seja essa devoção eucarística. Uhum. Então, São Pio X não somente entendeu que essa questão de lutar contra o modernismo, contra essa ideia dessas ideologias que vinham contra a igreja, que ainda se tornam presentes também no nosso meio, mas, sobretudo, essa questão da própria Eucaristia com uma força para viver a vida de santidade. Então, a primeira coisa, a vida devocional, né? Tanto a devoção eucarística, que é a adoração eucarística, como também a vida sacramental eucarística, então a comunhão diária e tudo mais. Então, a primeira coisa, eu acho que isso. Segunda coisa é poder aprofundar a fé. Então, São Pio X vai ensinar a todos nós, e a você que está nos acompanhando, que é preciso se aprofundar na fé. Uma das obras de misericórdia, né? Também estudar e instruir, ensinar os outros. Então, São Pio X vai nos ajudar muito nessa realidade, né? Uhum, sim. E o senhor já mencionou o professor Rafael Tonon, mas além dele, quem mais que foi convidado para participar desse congresso Isso. como palestrante, formador? Então, veja, o congresso ele está preparado, nós começamos a montar ele, pensando de fato em uma ordem, vamos dizer assim, uma ordem que vai progredindo, né? Vai crescendo no conhecimento. Então, na sexta-feira, no dia 20, nós teremos a presença do nosso arcebispo, que vai falar de São Pio X na arquidiocese, né? A história da homilia que me inspirou esse congresso. Então, o nosso querido arcebispo vai estar lá e vai fazer a aula inaugural, a conferência inaugural do congresso, falando de São Pio X dentro da arquidiocese. Depois do sábado, nós teremos 2 conferências pela manhã. Uma falando sobre quem é o Papa. Uhum. Então nós vamos entender o Papa dentro do contexto bíblico, teológico, patrístico, histórico. Quem é o Romano Pontífice? Para a gente entender, né, que o Papa não é até o próprio a própria sigla. Papa significa Pedro Apóstolo, Príncipe dos Apóstolos. Então a gente entender como que a igreja entende que a sucessão de Pedro vem até o tempo de hoje na figura de Leão XIV. Esse tema vai ser quem que vai ministrar? Aí esse tema vai ser o Padre Elelon. Padre Elelon. Isso que estará conosco. O Padre Elelon é mestre em patrística nos padres da igreja, então vai trazer essa belíssima conferência para nós. A segunda conferência do sábado nós vamos ver o contexto sociológico. Então nós vamos entender o que é o modernismo, né, qual é o contexto sociológico de São Pio X, ali o final da monarquia, o que é que São Pio X está vivendo aquela realidade. E aí o professor Camilo de Santa Bárbara, inclusive foi meu professor no seminário, ele é doutor em sociologia, muito católico, vem também nos ajudar nessa compreensão. E aí, na tarde do sábado, nós teremos o professor Rafael Tonon já conosco, que vai falar sobre a vida de São Pio X, o pontificado dele, depois o catecismo. Então vai vendo que tem uma ordem. Uma escadinha mesmo. Isso, então quem é o Papa, o contexto sociológico de São Pio X, e depois quem é o próprio Papa São Pio X, o catecismo. E no domingo vamos coroar, né, o final do nosso congresso com a mesa redonda, né? Então teremos um momento de pergunta, de resposta, com o professor Rafael, com o professor Camilo, né, com a nossa comunidade. Bacana, legal. Com certeza vai ser uma oportunidade Sim. muito, uma oportunidade única, né? A gente não costuma ver esse tipo de evento com tanta frequência e aprofundando na vida de um santo que é tão importante para sim. a gente aqui, que a gente muitas vezes não conhece. Eu acho que é algo que vale a pena quem não tiver algum outro impedimento, pelo menos Sim. buscar ver como é e, se for possível, participar. Sim, com certeza. Bacana.
Padre, isso é bem interessante porque cada santo, ele, apesar de maneira geral, seguir os passos de Cristo, mas também tem um amor próprio que dá a Cristo e que também nos ensina, né? Sim. Então, o senhor acha que, de fato, o legado de São Pio X para nós cristãos seria essa busca pelo conhecimento? Essa seria, digamos assim, a via de santidade, conhecer para amar, para Sim. aderir à fé? Sim, sim. É interessante isso que você coloca, porque é o seguinte, para nós, quem é o santo, né? O santo é aquele nosso irmão que já passando por essa vida, né, fez a experiência com nosso Senhor, fez a experiência de amar a Deus, e Deus agora deu a graça a ele da vida, da união com Cristo, né? Então o santo é aquele que vai caminhando à nossa frente e se torna para nós um testemunho, essa alegria de saber que nós podemos também chegar. Então, cada santo é como se fosse assim, ele traduz na sua história aquilo que Cristo é. Né? A beleza de Cristo. Então, nós olhamos para os primeiros santos da igreja, vemos a beleza de Cristo ali, os santos do nosso tempo, da nossa geração. Enfim, cada contexto histórico nós vamos vendo ali como Cristo agiria naquela situação. Então, para nós, São Pio X tem essa responsabilidade, né, de mostrar para nós a beleza do amor a nosso Senhor. Então, é interessante porque o seu pontificado tem como lema, né, restaurar todas as coisas em Cristo. E ele vai trabalhar fielmente por isso, né? Então, você vai ver São Pio X restaurar a questão da comunhão, restaurar a música sacra, vai restaurar a questão litúrgica da igreja, né? Restaurar, vai começar, né, a restauração do catecismo, então, do direito canônico, enfim, vai fazer toda uma mudança nesse sentido de fidelidade a Deus. Então, o grande legado de São Pio X é ter essa fidelidade a Nosso Senhor, amar a Nosso Senhor com um coração, né, sincero. Claro que isso passa também pela instrução, né, pelo conhecimento. Ninguém pode conhecer, né, Santo Agostinho vai dizer isso de forma bonita, ninguém ama aquilo que não conhece, né, e conhecendo a gente ama aquilo que nós conhecemos, né. Então, essa é a realidade da nossa vida e da santidade de São Pio X. O senhor falou que São Pio X entrega o catecismo para os sacerdotes, né? Sim. Para que eles pudessem instruir o povo de Deus. Então, o senhor acha que, de fato, essa é a missão, esse é o ensinamento de São Pio X para os sacerdotes, ainda nos tempos atuais? De fato, ensinar as pessoas, catequizar as pessoas? Sim, com certeza. O Concílio de Trento e o Catecismo de Trento diz o seguinte: é missão fundamental do padre ensinar as almas sobre a fé católica. Então, isso aqui, o catecismo está dizendo, é uma missão secundária, uma missão... Não, é uma missão fundamental, é fundamental na vida da vida do sacerdote, ele poder ensinar a vida de fé. E São Pio X vai, né, ensinar de forma mais profunda isso, né? Vai dar na mão dos padres, como eu disse, o catecismo, para dizer, olha, está aqui para vocês ensinarem de forma mastigada, está aqui. Isso, então, claro que para os sacerdotes isso fica um grande testemunho, né, na vida de São Pio X, né? O pastoreio, porque muitas vezes a gente acha que pastorear, isso passa também pela nossa vida sacerdotal. Ah, nós somos bons padres porque a gente arrasta multidões. Nós somos bons padres porque tem muita gente que gosta da gente. Mas não é isso que vai, vamos dizer assim, não é isso que vai ser a nossa cobrança diante de Deus. Deus não vai dizer assim, quantas pessoas estavam lá na sua missa. Mas não, o Senhor vai olhar para eles e vai dizer quantas pessoas chegaram ao céu, né, com seu sacerdócio, com o seu testemunho, com a sua vida. Essa é a grande realidade da nossa história, né? Então nós precisamos entender isso. A vida sacerdotal precisa entender isso, né? Nós precisamos instruir, ensinar o povo a amar a Deus, e com a nossa vida, obviamente, mas também com a nossa palavra, com o nosso testemunho, com a nossa pregação. Então nós precisamos viver isso. Uhum. E é algo que eu já havia mencionado aqui, padre, mas a gente percebe que falta muito, infelizmente, essa instrução. Não sei os motivos de cada um, mas o que eu acabo percebendo é que falta, por vezes, nos sacerdotes, esse impulso de ensinar, esse desejo de instruir o povo, que nós vemos por vários fatores que não tem a noção de muita coisa. Então, o senhor levantou algumas questões aqui, questão de comunhão, de liturgia,
de música sacra, vivência dos sacramentos, a gente vê que às vezes pessoas que não estou falando assim de pessoas que vivem totalmente no mundo, mas assim de pessoas que, por vezes, são pessoas que vão sempre à igreja semanalmente, mas que não têm noções básicas dessas coisas e acabam se portando de uma maneira totalmente inadequada, totalmente sem cabimento, e que você não vê uma figura de um sacerdote que vai instruir essa pessoa, que vai motivar ela, vai tentar fazer com que ela mude de rota nesse sentido. Sim. Então, o que que o senhor acha sobre isso e como que São Pio X vem como essa figura, principalmente para os sacerdotes, de colocar a missão dele sempre fixa na cabeça, no sentido que é o que eu devo fazer isso, é minha responsabilidade. Eu sei que se algum irmão sacerdote escutar esse podcast, com a graça de Deus, eu sei que muitos escutarão. Assim, eu sei que existem realidades e realidades. Eu não posso medir a minha vida pastoral da minha paróquia, que tem uma capela e 4 comunidades, nenhuma paróquia, sei lá, de Carira, que tem 27 capelas. Eu entendo que existe uma diferença tremenda pastoral, eu entendo isso perfeitamente. Entendo que existem comunidades paroquiais que exigem muito isso do padre, o padre celebre várias missas, enfim. Eu sei de irmãos sacerdotes que celebram 5, 6 missas no domingo porque não tem como deixar de assistir o seu povo. Eu entendo perfeitamente isso. Porém, nós precisamos entender, principalmente no nosso tempo, que a vida pastoral não se resume somente à Santa Missa. Entende? Não se resume somente à Santa Missa. Nós precisamos também entender que a confissão é um apostolado. Atender os enfermos também é um apostolado. Fazer catequeses na paróquia, seja a catequese geral com o povo ou catequese com os grupos, com os movimentos, instruir o povo também é um apostolado. Então, o que hoje nós vivemos é uma ideia de um pastoralismo, às vezes, muito de fazer as coisas. Então, o padre dinâmico na pastoral é aquele que vai lá e faz 1000 coisas na paróquia. Então, tem vários encontros, tem isso, tem aquilo, tem aquilo. Mas muitas vezes a gente acaba esquecendo um pouco o essencial. Repito, pelo amor de Deus, eu entendo que cada paróquia tem o seu contexto pastoral. Cada paróquia tem a sua dinâmica pastoral. E sei de meus irmãos sacerdotes que dão a vida para poder atender todo mundo. Né? Mas nós precisamos compreender que, às vezes, a homilia é um momento perfeito para isso, para poder ensinar, para poder dizer ao povo, olha, está aqui o Evangelho, vamos aproveitar esse momento. Então, eu acredito que o que nós precisamos, aqui não é um sentido geral assim da igreja, obviamente, mas o que nós precisamos entender é que nós precisamos repensar a vida pastoral. Então, o padre, como pastor da comunidade, precisa refletir o que fazer na sua comunidade, como agir diante da sua comunidade. O povo precisa, de fato, aprender. E, claro, não somente isso se resumir à vida do sacerdote, mas também ter bons catequistas, então preparar o povo para poder dar boa catequese, ministros da palavra que possam sair nas comunidades para fazer boas catequeses, ministros da Eucaristia. Então, tudo isso também passa por essa experiência. Mas o que a gente precisa é aprender, reaprender na vida pastoral e não ter essa ideia de que só está dando certo se tem muita gente, se faz muita coisa, assim, né? Não, o padre também vive seu apostolado ali, como eu disse, no confessionário, que ninguém vê, visitando os enfermos, indo ao hospital. Então, tudo isso também passa por essa dimensão pastoral, né? Enquanto o Felipe ia fazendo essa pergunta, eu ficava imaginando, porque hoje a gente vive num tempo em que as pessoas às vezes preferem se informar na internet Sim. do que ir abrir o catecismo ou mesmo perguntar para o sacerdote. Então, como é missão de fato que o senhor falou do sacerdócio, de fato instruir as pessoas, né? Levar as pessoas para perto de Deus, e principalmente nesse tempo de ignorâncias vencíveis, né? Hoje é mais fácil se informar. Sim. Eu imagino que a realidade de um interior hoje seja completamente diferente da realidade de interior no tempo de São Pio X, né? Sim, Então, sim. E hoje, como o senhor falava, as pessoas estão mais sedentas, né, também. Sim. Justamente por conta de tantos estímulos, tanto que o mundo oferece, mas
aquilo não vai saciando, né, o coração do homem. Sim, com certeza. Até porque, como você disse, hoje nós temos muitas oportunidades. Por exemplo, Ave Maria, chegava da missa na quinta-feira, a primeira coisa que eu fazia era tomava um cafezinho, ligava a TV Canção Nova para assistir o professor Felipe Aquino. Era apaixonado por aquele programa na Escola de Fé. Então hoje nós temos várias formas de poder conhecer, né? Temos várias formas de poder chegar a ter essa instrução, né? Então, quantas pessoas conheceram a fé através da Canção Nova, através da Rádio Cultura, através de tantas experiências do Pai Eterno, né? Da TV Pai Eterno, enfim, século XX, enfim, tantas emissoras desse tipo. E hoje nós temos a informação aqui no celular, que abre. O que importa é que as pessoas possam, né? De fato, pegar aquilo e tomar como princípio. Então, não é somente ir lá e por curiosidade seguir uma página, um padre lá legal, eu sigo e de vez em quando escuto um pouquinho o que ele fala, mas poder fazer isso de forma organizada, como experiência de vida. Eu dizia isso ao meu povo durante a quaresma, dizer eles, olha, faça um ato de caridade. Qual ato de caridade? Pegue um dia na semana para poder estudar o catecismo com seus filhos. Perfeito. Até porque é uma obra de misericórdia espiritual ensinar, né, a fé aos ignorantes, né, aos que não sabem. Então isso também é uma obra de caridade. Então poder sentar, estudarem juntos, debaterem sobre a fé. Então ter uma reflexão, vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. Então isso também faz parte, né? Então não somente conhecer um pouquinho lá, um feed que vai passando, né, um rios que vai passando, mas poder se aprofundar naquele contexto, naquele conteúdo. Hoje nós temos uma facilidade maior e precisamos aproveitar mais isso. Agora, um grande problema é que a gente quer tudo muito rápido, né? Então a gente não quer se aprofundar, a gente quer saber. A gente sabe um pouquinho, já estamos felizes ali com aquilo que sabe. Não, precisamos aprofundar, ler, pegar um livro, né? Aprofundar aquilo ali. Então isso é importante também. Sim, com certeza. Padre, então a gente já está se aproximando aqui do final Sim. da nossa entrevista, tá? Mas mais uma vez eu queria reforçar a todos o convite a participarem do Congresso São Pio X. Para encontrar mais informações sobre o Congresso, o melhor lugar é o Instagram, Padre? Sim, nós temos o Instagram da nossa paróquia, como temos também o número de contato. Eu vou abrir aqui rapidinho para... Certo. Lembrando que o congresso vai acontecer nos dias 20, 21 e 22 de março Sim. de 2026. Daqui a pouco. Daqui a pouco, então se você ainda não fez a sua inscrição, aproveita, ainda dá tempo de fazer a inscrição, Padre. Isso, até quinta-feira, dia 19, dia de São José. 19. Então, dia de São José, 19, a gente está encerrando, né, as inscrições, então não deixe, por favor, de fazer. Claro que quem quiser fazer a inscrição vai lá na comunidade paroquial, ou então vou passar o número agora, você anota aí. Pronto. Nós vamos colocar também na Perfeito. descrição. Pode falar, Padre. 799898 0701. Aí bota aquele novezinho na frente, né? 799 9898 0701. Perfeito. Então a nossa comissão de eventos vai estar aí passando todas as informações necessárias para qualquer dúvida, né? Terá qualquer dúvida e fazer a inscrição para o congresso. Então ninguém que está assistindo pode falar que não foi avisado, que não sabe como se inscrever. Sim, sim. Está aqui com a faca e o queijo na mão, Isso pessoal. aí. Tá certo? Padre, então mais uma vez, muito obrigado, tá? Que Deus abençoe o senhor. As portas do nosso podcast estão sempre abertas Sim, ao uma senhor, alegria poder. à paróquia. E eu queria agradecer também a Valério, que nos disponibilizou aqui o espaço do estúdio, o estúdio B+, né, Valério? Nós estávamos com uma dificuldade, porque o local em que vocês que assistem viram os outros episódios anteriores não estava disponível, e Valério, com muita caridade e solicitude, nos acolheu e nos disponibilizou esse espaço. Então, não sei se tem alguma rede social do estúdio para a gente divulgar. Tem, @Estúdio B+, produtora. Pronto, vamos colocar na descrição, vamos colocar também esse link para todos que quiserem conhecerem aqui o estúdio. Então é isso. Manuel, meu irmão, muito obrigado, Padre. Eu que agradeço. Gostaria que vocês dois dessem uma palavrinha final aqui para o pessoal que está nos assistindo também. Começando pelo senhor, Padre, um Certo. recado aqui para todos que não ficaram até esse momento conosco. Sim. Então,
agradeço, né, também a oportunidade de estar aqui com vocês. Né, agradeço a oportunidade de vocês assistirem, nos acompanharem também nesse podcast. Que Deus possa abençoar aquilo que nós conversamos tudo nesse podcast, né? A beleza da fé católica, né? Não deixe, não tenham jamais receio de se aprofundar. A fé da igreja é linda, 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 é encantadora. Então nós precisamos cada vez mais se aproximar, né? Ver a beleza dessa igreja, né? Quantos que padecem, quantos nossos irmãos que acabam desistindo da fé, às vezes, católica, nós nunca aprendemos sobre a Bíblia. Poxa, nós temos tantos santos, tantos livros, tantas, né, a literatura, né, tantas coisas que nós podemos aprofundar na fé, e às vezes acabamos ficando só com aquilo que é raso e, de fato, entendemos a igreja como algo tão simples, né? Então não é isso. Então peço a você que, né, se aprofunde na fé, venha participar conosco, né, do congresso, né, conheça esse preciosíssimo santo, né, São Pio X, e que Deus possa te abençoar. No final daria a bênção. Tá certo, Manuel. Felipe, é uma alegria estar aqui no podcast Um Dom de Deus. A gente vai se encontrar mais vezes, né? E a minha gratidão também ao Padre Wesley que veio, dedicou essa hora para estar conosco, para nos ensinar tanto sobre este santo, nos trazer esse convite para a nossa igreja de Aracaju. Então, só tenho a agradecer e dizer a você que continue nos acompanhando aqui no podcast, porque vem coisa boa por aí. Bacana. Então, Padre, a bênção. É isso aí. por favor. Então, desejo a todos a bênção de Deus Todo-Poderoso, por intercessão de São Pio X, por intercessão da Virgem e Senhora, que é patrona dessa igreja de Aracaju, e a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos. Que fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.